Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da série Apocalipse Revelado. Série onde estudamos o livro de Apocalipse, versículo por versículo, símbolo a símbolo, para entendermos perfeitamente esta mensagem maravilhosa, a revelação de Jesus Cristo. E as mensagens que nós podemos ver desenroladas ao longo da história nos dão a certeza que estas profecias foram inspiradas por Deus e nos dão a certeza e nos instruem para aquilo que em breve irá acontecer neste mundo. Hoje vamos estudar o capítulo 13 e em continuação da quarta visão de João. A visão das 7 cenas do grande conflito. Nós iniciamos este estudo com a visão sobre o santuário, como todas as visões iniciam com uma pequena visão do santuário, e vimos que cada uma delas representa um ministério de Cristo. E nesta nós vemos o ministério de Cristo como juiz. É verdade. Como já vimos nos episódios anteriores, o julgamento já se iniciou. E este ministério está representado aqui nesta visão. Depois iniciamos com as cenas do grande conflito. E já vimos no episódio anterior as 3 primeiras cenas. Temos no nosso quadro que nos diz então que a primeira cena foi a apresentação, digamos assim, os intervenientes, Cristo e a sua igreja contra Satanás e o seu poder na terra, Roma. Ao longo destes 2000 anos, esta cidade, que representa inicialmente um império e depois uma força religiosa, foi usada meticulosamente com um intuito. Nós já vimos um pouco no episódio anterior qual foi esse intuito e hoje vamos ver um bocadinho melhor. Depois, a segunda cena do grande conflito, que vimos portanto, no capítulo 12, foi guerra no céu e as expulsões de Satanás. Exatamente, vimos as 2 expulsões de Satanás. A primeira, antes de haver pecado neste mundo, e a segunda foi na altura da crucificação e ressurreição de Cristo. Não mais Satanás teve acesso ao céu. E a terceira cena, a guerra na terra por 1200 anos. É uma descrição do que aconteceu aqui. Nesta luta entre aqueles que tentavam se manter fiéis à palavra de Deus e este poder de Roma que os perseguia. Qualquer pessoa que tivesse uma Bíblia ou uma parte da Bíblia e que quisesse viver a sua vida de acordo com a palavra de Deus, estaria condenado à morte. Mas este grande conflito continua. Está presente hoje e no futuro. E é isso que vamos ver exatamente hoje. O que é que este grande conflito nos espera em breve? Portanto, juntem-se a mim ao estudo deste capítulo. Capítulo 13 é um capítulo extraordinário e vamos começar por ler, então, o versículo 1. Apocalipse 13, 1 diz-nos o seguinte. E fiquei em pé sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfémia. Ora bem, eu muitas vezes paro para pensar e tento imaginar aquilo que João viu. João estava na ilha de Patmos a ter todas estas visões, uma após a outra, já vamos na quarta visão, e ele está a dizer que estava em pé sobre a areia do mar, portanto estava na praia, e olhou e viu uma besta a sair do mar. Ora, em primeiro lugar, vamos já aqui esclarecer. João não está a chamar nomes a ninguém. Hoje esta palavra besta tem um significado bem diferente que tinha na altura de João. Hoje, muitas vezes, quando queremos ofender alguém, chamamos essa pessoa de besta. Não é isto o significado bíblico desta palavra. Isto quer apenas dizer um animal selvagem. Ok? Em muitas visões apocalípticas, quer no livro de Daniel, quer no livro de Apocalipse, o profeta tem visões que, por exemplo, Daniel 12 foi uma estátua, mas Daniel 7 não, foram vários animais, foi um urso, um leopardo, que representam alguma coisa. E esta visão, no capítulo 13, vamos ter novamente uma visão com animais, com 2 animais, mas são animais que o apóstolo não consegue diferenciar que animais esses são. São animais estranhos, não são animais que ele conheça, não é um urso, não é um leão. E então ele chama-o de besta, ou seja, de um animal selvagem, algo que ele não consegue identificar. Por isso, em primeiro lugar, besta que saiu do mar e em breve a besta que saiu da terra, não estamos a chamar nomes a ninguém. Interpretem isto como um animal selvagem. Bom, e este animal selvagem realmente é muito estranho
e não é comparado com nada que exista neste planeta. Reparem, este animal tinha 10 chifres, tinha 7 cabeças, tinha 7 coroas. Bom, vamos um bocadinho atrás, vamos ao Apocalipse 12:3. No episódio anterior, nós já vimos um outro animal, neste caso chamava-lo de dragão vermelho, mas era muito parecido. Olha, vamos ver. Este dragão tinha, como acabei de dizer, 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas, mas vamos agora comparar com Apocalipse 13:1 e vamos colocar um ao lado do outro. Olha, reparem bem, qual é a diferença? Este besta que saiu do mar e o dragão vermelho do capítulo anterior são bem parecidos. Tinham os dois 7 cabeças, têm os dois 10 chifres, mas têm uma diferença. Um tinha 7 coroas e este tem 10 coroas. Bom, esta é a única diferença, mas é uma diferença importante. Se formos ao diapositivo anterior, nós tínhamos reparado que as 7 cabeças representavam reis e reino. Portanto, se quiserem relembrar, consultem novamente o episódio anterior e o nosso dicionário profético. Os 10 chifres identificava como sendo Roma e as coroas identificavam-no como sendo um poder político, ok? Então, a diferença que temos agora é nas coroas. Porquê é que temos esta diferença? E é vincado o facto de haver 10 coroas. Vamos avançar e vamos olhar para o mapa. Neste mapa temos as 10 tribos bárbaras. Bom, as 10 tribos bárbaras têm uma importância profética muito interessante. Porque quer no livro de Daniel, quer agora no livro do Apocalipse, elas representam a origem dos países europeus. É verdade, foram estas 10 tribos bárbaras que sucessivamente atacaram o Império Romano Ocidental e o derrubaram. E, por conseguinte, espalharam-se nas suas regiões, nas várias províncias, ex-províncias romanas, e acabaram por formar os vários países europeus, que hoje são bem mais do que 10, como sabemos. Mas isto tem relevância profética, porque identifica uma altura em que este poder de Roma se baseou na força política e militar destes mesmos países. Então, vamos fazer aqui uma hipótese e depois vamos provar a hipótese. A hipótese é que esta besta que saiu do mar, e saindo do mar quer dizer de um sítio onde moram muitas pessoas, como já vimos nos episódios anteriores também, possa ser na mesma o poder de Roma, mas desta vez não o poder de Roma Império Romano, mas o poder de Roma religião, Roma papal, que assentava o seu poder não no Império Romano, mas nos países europeus. Vamos ver se isto tem lógica. Para nós conseguirmos identificar corretamente este poder, esta besta que saiu do mar, este animal selvagem que João viu a sair do mar, nós vamos olhar para as características e comparar com a história e ver se realmente temos aqui uma hipótese que se verifica. Logo no primeiro versículo, eu destacava a última palavra. Só desta palavra já dá para identificarmos corretamente este poder como sendo de facto o poder de Roma papal. Porque diz que tinha esta besta que saiu do mar. Tinha nomes de blasfémia. Blasfémia é uma palavra profética muito importante. Porque se nós formos ver a Bíblia, o que é que ela representa, nós conseguimos logo identificar quem é este poder, quem é este animal selvagem que João estava a ver. Vamos ver 2 versículos do Novo Testamento que nos provam exatamente isso. O que é que, profeticamente, ou o que é que quer dizer isto de blasfémia, biblicamente? Nós sabemos que, hoje em dia, esta palavra blasfémia quer dizer mal de alguém ou mentir sobre alguém. Mas não é este o significado que a Bíblia nos apresenta e que nos é importante para o texto que estamos a ler. Em João 10 diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfémia. Qual blasfémia? Porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo.
Então, biblicamente, uma blasfémia é quando alguém tenta se passar por Deus ou por características ou atributos divinos. E uma dessas características, temos um outro episódio de Jesus que nos dá concretamente uma dessas características, é qual? Vamos a Marcos 2, que nos diz exatamente isso. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E eles estavam ali assentados alguns escribas e arrazoavam em seus corações, dizendo: Porque diz este assim blasfémias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Estão a perceber o que é que a Bíblia nos está aqui a querer dizer? O que é que quer dizer blasfémia biblicamente? Fazer-se passar por Deus, por atributos divinos. E aqui estavam a dizer que Jesus estava a blasfemar, porque ele disse àquele paralítico: perdoados são os teus pecados. E porquê é que isto é uma blasfémia? Porque biblicamente só Deus pode perdoar os pecados. Estava Cristo a blasfemar? Não, porque Cristo é Deus. Mas qualquer homem, qualquer religião, qualquer poder religioso que faça isto mesmo, que diga que tem o poder de perdoar os pecados, que diga a outra pessoa que lhe está a perdoar os pecados, segundo a Bíblia, está a cometer blasfémia. Porque só Deus tem essa prerrogativa de perdoar os pecados. Então, por esta característica, nós já conseguimos identificar perfeitamente quem é este poder. É de facto um poder religioso, e é um poder religioso que assume que tem a autoridade de perdoar pecados. Sabem, muitas pessoas ainda hoje vão a homens confessar os seus pecados. Vão a homens pedir perdão para os seus pecados. Segundo a palavra de Deus, nenhum homem, por mais importante que ele seja, por mais líder religioso que seja, pode perdoar os pecados. Só Deus o pode fazer. E é interessante que este poder religioso, desde essa altura até hoje, continua a afirmar, Roma papal continua a afirmar que tem o poder para perdoar pecados. É interessante, encontrei este artigo na revista Sábado, que diz pecados que só o Papa e Bispo podem absolver. Há pecados, como roubar uma hóstia, que só o Papa pode absolver. Outros estão reservados a bispos. O aborto saiu da lista. Portanto, é uma notícia dizendo que um padre pode perdoar alguns pecados, mas não pode perdoar todos. O bispo já pode perdoar outros e o Papa ainda outros. Bom, perante a Bíblia, isto é blasfémia. E perante isto nós conseguimos de facto identificar este poder. Mas se ainda há dúvidas, ainda continuamos com o versículo 2, que ainda nos mostra mais concretamente quem é esta besta, este animal selvagem que saiu do mar. Apocalipse 13:2 diz-nos o seguinte: E a besta que viu era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Bom, ao olhar para este quadro, nós percebemos aqui uma analogia extraordinária. Aquilo que João está a ver, aquele animal estranho que ele não consegue identificar e não é identificável, este animal selvagem que ele chama de besta, por isso mesmo, era parecido com um leopardo, mas ao mesmo tempo tinha pés como se fosse um de urso e tinha uma boca como se fosse um leão. É de facto um animal bem estranho. Mas estes animais não estão aqui por acaso. É que já Daniel, muitos séculos antes, tinha interpretado as visões, quer Daniel 2, quer Daniel 7, que nos fala da retrospectiva ou da história antecipada dos vários reinos sucessivos que iam dominar este mundo. E é interessante, temos aqui um resumo de Daniel 2 e de Daniel 7 na imagem, e podemos ver que na estátua de Nabucodonosor, no Daniel 2, o ouro da cabeça representava a Babilónia, depois os braços de prata a Medo-Pérsia, depois o bronze do ventre e das coxas representava a Grécia, que veio sucessiva, e todos estes reinos vieram sucessivos, e depois as pernas, Roma, e ainda os pés de ferro e de barro representam o reino dividido da Europa. E por outro lado, no Daniel 7, temos a mesma sequência histórica, mas desta vez com animais. E quais são os animais? É o leão, é o urso, é o leopardo.
exatamente as mesmas características que nós vemos neste animal estranho que saiu do mar. Pela sequência profética, chega à altura exatamente de identificar esta besta com um poder baseado em Roma. E alguém que tem um trono e tem grande autoridade. Mas se ainda houvesse dúvidas, o restante da descrição esclarece completamente. Do versículo 3 ao 5 diz o seguinte: Também vi uma de suas cabeças que fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão porque deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que preferia arrogâncias e blasfémias, e deu-se autoridade para atuar por 42 meses. Muito bem. Vamos olhar com calma para estes três versículos. E desde já vemos aqui perfeitamente que este poder relaciona-se diretamente com o poder que vimos em Apocalipse 12. O tempo profético é exatamente o mesmo. Olhemos novamente para este texto. Termina com deu-se-lhes autoridade por atuar por 42 meses. Já tínhamos falado neste período no capítulo anterior. 42 meses é, profeticamente, novamente 3 anos e meio. Ou seja, 1260 dias, ou seja, 1260 anos. Estamos a falar do mesmo poder. Que durante 1260 anos de autoridade papal, desde 538 até 1798, neste período de 1260 anos existiu a sua autoridade, baseado no poder político e militar dos países europeus que se formaram das 10 tribos bárbaras. Este poder perseguiu. É um facto histórico que toda a gente conhece, toda a gente já ouviu falar da Inquisição. Eu já visitei por 2 vezes a exposição dos instrumentos de tortura da Inquisição e digo-vos, é uma experiência, conhecendo a profecia, conhecendo a história, é uma experiência esmagadora. Ver realmente o que se passou na Idade Média, ver realmente o que é que se passou nestes anos de perseguição. Então por aqui, mais uma vez, nós identificamos claramente quem é este poder. Mas depois se olharmos com atenção e no final deste período de 1260 anos, no final destes 42 meses, que identifica o período em que João está a ver este animal saindo do mar. Porque é que ele diz? Saiu do mar este animal. Estou a resumir o versículo 1 e 2. Este animal era como um leopardo, mas tinha o pés, era como um urso. Era assim, a boca parecia um leão, um animal bem estranho. No entanto, o que é que ele viu? Ele viu que uma das cabeças desse animal foi ferida de morte. Isto aconteceu exatamente no final destes 42 meses, deste período de 1260 anos, como já falámos várias vezes em vários episódios anteriores. Estamos precisamente da data de 1798, quando o general Berthier entrou em Roma, prendeu o líder desta instituição, o Papa da altura, a mando do imperador da França, Napoleão. Colocou na prisão, onde ele lá acabou por morrer. Parecia de facto uma ferida mortal, parecia que era o fim desta autoridade, o fim deste poder. Mas não foi. Este poder voltou a reerguer-se. A ferida mortal foi curada. Então, neste versículo nós identificamos que esta visão que João está a ter, o tempo histórico desta visão é por volta de 1798, quando exatamente isto aconteceu. Mas vamos olhar bem para o restante destes versículos. Tem aqui pistas muito interessantes. Porque diz que, ainda no 3 a 5, nos mesmos versículos, porque diz que toda a terra se maravilhou. Ou seja, após a ferida mortal, após 1798, vai acontecer alguma coisa. Toda a terra se vai maravilhar e vão seguir esta besta, este animal selvagem, e seguindo estarão a adorar o dragão, o mesmo de Apocalipse 12.
porque deu à besta a sua autoridade e adoraram a besta dizendo quem é semelhante a esta besta, quem vai lutar contra ela. O que é que isto quer dizer? Neste episódio ainda vamos ver exatamente o que é que isto quer dizer. No versículo 6 e no versículo 7, descreve-nos então o passado deste poder religioso de Roma papal em mais detalhe, esta perseguição em mais detalhe. E estes versículos vão ser muito importantes para nós identificarmos mais à frente o que é que vai acontecer no futuro. Diz assim no versículo 6, e abriu a boca em blasfémias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. É verdade. Foi permitido durante este período de 1207 anos, 42 meses, 3 anos e meio. E deu-se-lhe autoridade sobre toda a tribo e povo e língua e nação. Muito bem. Esta apresentação e esta descrição do poder de Roma papal, como religião e não já como império, é muito importante, porque ela está aqui não apenas para nos mostrar como é que foi a história, mas está aqui para nos mostrar como é que vai ser o futuro próximo. É que o ênfase da profecia está neste momento, e como já falámos, em 1798, o foco da profecia deixa de ser na Europa e se transporta para o outro lado do Atlântico, se transporta para os Estados Unidos da América. E é exatamente isto que nós vamos ver agora. Porquê? Porque agora a imagem vai ser transportada, a profecia vai ser transportada para um outro poder. Vamos ler. Só para concluir, então, no versículo 8, 9 e 10 diz: e adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, e cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar à espada, necessário é que à espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. De facto, foi preciso muita perseverança, foi preciso muita fé para viver, querer ser um cristão verdadeiro durante todos estes séculos de perseguição. Mas como eu estava a dizer, vamos continuar e vamos agora ver a passagem. Em conclusão, diz assim, no capítulo 13, 1 a 10, que acabamos de ver, descreve-se a besta semelhante ao leopardo, o qual o dragão deu o seu poder e trono, o seu trono e grande poderio. Este símbolo, como a maioria dos protestantes tem querido, representa o papado, que se sucedeu no poder, trono e poderia, uma vez mantidos pelo antigo Império Romano. Resumindo o que nós acabamos de ver. Então, eu propunha lermos este quadro para percebermos bem as características deste animal selvagem, desta besta que saiu do mar, porque estas características vão ser muito importantes para nós conseguirmos compreender o que vai acontecer em breve com o próximo animal que desta vez irá sair da terra. Então, olhando para o quadro, nós vemos que este poder de Roma papal profere blasfémias, ou seja, assume características divinas, como demos o exemplo do há pecados, podemos dar outros exemplos também semelhantes, que veio após o Império Romano na sequência profética, como vimos também, que recebeu poder, trono e autoridade do dragão, que está representado no capítulo anterior, capítulo 12, que recebeu um golpe mortal, mas recuperou, datando isto, o que João estava aqui a ver, em 1798. Quem o seguir, na realidade, está a seguir o dragão, que dominou durante 1260 anos, fez guerra aos santos e os venceu. E agora, a parte mais importante para o futuro. Porque agora, reparem, nós já lemos e agora vou frisar. Esta parte está referida no tempo verbal de futuro. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Então tivemos a ver este poder, a ver o que é que ele fez, como é que ele era, a representação profética dele, mas agora estamos a ver que, no futuro, toda a gente, globalmente esta terra, irá adorar este poder. Como é que isto é possível? Vamos ver como é que isto é possível. Antes de avançarmos, só aqui a apresentação das 7 cenas. Grande conflito, já temos então a 4ª cena. É verdade. Já vimos as 3 primeiras no episódio anterior e hoje acabamos de ver que a besta do mar é então este poder da Roma papal. No versículo 11 e 12 introduz-se uma nova cena. João está a olhar, acabou de ver um animal terrível a sair do mar e agora vê um outro animal a subir da terra. Então diz-nos este versículo: e vi subir da terra outra besta, outro animal selvagem, mais um animal que ele não consegue identificar.
e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitem adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Bom, temos um novo animal, uma nova besta, um novo poder, e este poder tem umas características interessantes. Tem 2 chifres semelhantes a um cordeiro, falava como um dragão. Portanto, aparentemente, este poder tem uma capa, parece se calhar um cordeiro, parece algo inofensivo, algo pequeno, algo que não apresenta muito a temer, mas na realidade por trás parecia ou falava como um dragão. Mas mais, esta profecia está-nos a dizer que este poder é que vai dar autoridade ao poder anterior. É um bocado estranho, mas como é que este novo poder vai dar autoridade a um poder que já existe há tantos séculos e que já tanto poder teve neste mundo? E mais, é que fará com que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta. Nós, quando tivemos a ver as características desta besta que saiu do mar, nós vimos que no futuro todos a adorarão. Como? Através deste poder. Este poder é que irá dar esta capacidade. Porquê? Porque nós vamos, como vamos ver, o poder desta primeira besta, o poder de Roma papal, não vai ser este que vai ter a predominância, o domínio, a partir de 1798. A partir daí, o domínio e a predominância voltou-se para este novo poder. Irá ser ele que vai ser o principal protagonista das cenas finais deste mundo. Então precisamos saber quem é este poder, quem é esta besta que saiu da Terra. É muito importante para nós percebermos o que vai acontecer no futuro. Resumindo estes 2 versículos, diz-nos assim: os Estados Unidos foram fundados pelas 13 colónias do Império Britânico localizadas ao longo da sua costa atlântica. Em 4 de junho de 1776, foi emitida a Declaração de Independência, que promulgou o direito à autodeterminação e à criação de uma união cooperativa. Por que nós estamos a ler este livro de história? Exatamente para tentarmos identificar quem é esta besta que saiu da terra. Porque reparem, besta que saiu do mar quer dizer um animal ou um poder que saiu de uma zona que é muito povoada. Este que saiu da terra, nós já conhecemos estes termos no nosso dicionário profético, saiu da terra tem que sair de um sítio que seja pouco ou nada povoado. Então, que poder surgiu? Por volta de 1798, que conseguimos estabelecer isto através dos versículos 1 a 10. Que poder estava a surgir por volta de 1798, num local onde habitam poucas pessoas? Que poder é que estava a surgir? É exatamente o que nós acabamos de ler. Os Estados Unidos da América. Vamos continuar a ler outro livro histórico. Diz: a Convenção de Filadélfia aprovou a atual Constituição dos Estados Unidos em 17 de setembro de 1787. Sua ratificação no ano seguinte tornou os Estados parte de uma única república, com um forte governo central. A Carta dos Direitos, composta por 10 emendas constitucionais que garantem vários direitos civis e liberdades fundamentais, foi ratificada em 1791. Temos um novo poder, diferente de tudo o que era para trás. Em 1791 já estava completamente estabelecido. Ou seja, em 1798, quando João está a ver, ou seja, João não viu nesta altura, mas está a ver algo que profeticamente estava a apontar para por volta de 1798, e este país já estava perfeitamente estabelecido e pronto para iniciar a sua caminhada. E rapidamente este país se tornou a maior potência mundial, assim como a Bíblia nos está a apresentar. E é interessante que esta Carta dos Direitos institui características únicas. Pela primeira vez, um país foi instituído, fundado nestas premissas de liberdade de direitos civis e de liberdade de direitos fundamentais, como, por exemplo, liberdade religiosa. É interessante que este país foi fundado nos princípios protestantes.
E foi fundado em grande parte por aqueles que fugiram da Europa, como vimos no capítulo anterior, fugiram da Europa à procura de um sítio onde pudessem exercer a sua fé de forma livre, sem serem perseguidos. E então esta Carta dos Direitos foi a expressão de que cada um é livre para viver a sua vida como quiser. Cada um é livre de adorar a quem quiser. Resumindo, diz assim, uma nação, e apenas uma, satisfaz as especificações desta profecia. Esta aponta insufismavelmente para os Estados Unidos da América. Aqui está uma impressionante figura da elevação e crescimento de nossa própria nação, os Estados Unidos. E os chifres semelhantes aos de um cordeiro, emblemas de inocência e brandura, representam corretamente o caráter de nosso governo. Segundo é expresso em seus dois princípios fundamentais, republicanismo e protestantismo. É verdade. Estes dois chifres que nos falam aqui a nossa profecia de Apocalipse 13 representam o início desta nação, representam exatamente estas duas vertentes deste país. Ser um país republicano, fundado com princípios de republicano e com princípios protestantes. O que é que isto é, na realidade? Vamos continuar a ler, diz assim: e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, chifres semelhantes aos de um cordeiro, e digam juventude, inocência e brandura, que propriamente representam o caráter dos Estados Unidos, quando apresentados ao profeta como estando a subir em 1798. Exatamente o que nós acabamos de identificar. Entre os exilados cristãos que primeiro fugiram para a América do Norte e buscaram asilo contra a opressão real e a intolerância dos sacerdotes, muitos havia que se decidiram a estabelecer um governo sobre o amplo fundamento de liberdade civil e religiosa. E foram estes princípios de liberdade civil e de liberdade religiosa que permitiu o desenvolvimento económico e social tão rápido desta nação e permitiu que tão rapidamente se tornasse tão importante no panorama internacional. Segundo a Bíblia, este será o último grande poder político da história desta terra. Mais à frente vamos ver o que é que vai acontecer com este poder político, mais para o fim, não hoje. Mas já temos aqui uma pista muito grande. Ao longo da história e ao longo da profecia, temos vários poderes políticos e religiosos que dominaram ao longo da história. E chegamos ao último deles, os Estados Unidos da América. E hoje nós vivemos nesta altura. Já vivemos nesta altura profética. Mas agora vamos ver o que é que vai acontecer, o que é que este poder vai fazer. Continuando no nosso estudo de hoje, vamos então para o versículo 11 e versículo 12. E vi subir da terra outra besta, repetindo então o que é que nós estávamos a ler, que tinha dois chifres semelhantes ao do cordeiro e falava como o dragão, também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença. E fazia com que a terra e os que nela habitam adorassem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Apesar deste poder dos Estados Unidos da América ter sido fundado nestas liberdades civis e religiosas, a Bíblia está-nos a dizer que, na realidade, este poder vai suscitar as mesmas coisas que vimos a primeira besta a fazer. A estabelecer leis religiosas, a perseguir aqueles que não concordassem com elas. Vamos ver como é que isto vai acontecer. Versículo 13 diz assim: e operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à vista dos homens. E este versículo é um versículo interessante. E eu vou guardar este versículo para quando estivermos a estudar o capítulo 16, vamos perceber um bocadinho melhor. Mas, resumidamente, este versículo significa que irá haver, inclusivamente, manifestações sobrenaturais que vão ajudar à missão deste poder no tempo do fim, já no futuro para cada um de nós. Olhando então para o nosso quadro, nós vemos que a quinta cena é a apresentação desta besta, a besta da terra, ou seja, o último grande poder político mundial, com poder mundial nesta terra, os Estados Unidos da América. Ao longo da história, esta visão de Apocalipse tem sido muitas vezes contestada. Não me lembro, há mais de 30 anos atrás, quando eu era bem pequeno, havia discussões acesas acerca disto, dizendo que não era possível, porque havia dois grandes poderes políticos. Havia a Rússia e havia os Estados Unidos da América. Na altura era a União Soviética.
E a história mostrou realmente que, afinal, não havia dois grandes poderes. Hoje, fala-se da China como sendo rival dos Estados Unidos da América. Muito bem. Queria dizer claramente que a profecia diz que o poder que vai realmente dominar e o poder que vai realmente ter esta influência em todo o mundo no tempo do fim é os Estados Unidos da América, não é mais nenhum outro. E como é que este poder, através da profecia, nós vemos que este poder vai dar autoridade ao poder anterior, o poder da Roma papal. Como é que isto vai acontecer? Bom, como é que vai os Estados Unidos da América voltar as costas à sua essência, liberdade civil, liberdade religiosa? E vai ser o precursor para o fim da liberdade civil, para o fim da liberdade religiosa em todo o mundo. Bom, para sabermos como é que isto vai acontecer, vamos ter que esperar pelo próximo episódio. No próximo episódio nós vamos ver esta cena, sexta cena. O que é que vai acontecer? Chama-se a formação da imagem da besta. Nós agora já não estamos a falar do passado. Agora vamos falar do futuro. Algo que está prestes a acontecer. É o próximo grande acontecimento profético deste planeta. E esse acontecimento nós vamos estudar no próximo episódio, finalizando o estudo de Apocalipse 13. A sexta cena do grande conflito. É, se calhar, a cena mais importante, a profecia mais importante para a nossa vida. Se calhar eu, se calhar tu, vamos viver ao vivo esta mesma cena. Espero que tenham gostado deste episódio de Apocalipse Revelado. Conto consigo para o próximo episódio. Até lá, que Deus nos abençoe.